Bem-vinda, Sâmia. Oi, gente. Sâmia. Tudo bom? Oi, Felipe, Dri, Renato, obrigada pelo convite. Estava ouvindo aqui o Felipe falar. Um dia o Glauber, aqui outro dia a Sâmia. A gente vai ficar... Ele foi, eu confesso que eu não vi. Ele veio ontem. Só falta o mas a Hugo. situação dele tá difícil. Essa coisa do juiz é absurda demais, gente. Que bom o que Glauber vocês... é absurdo. Não indignado. Tá brincando aqui, dizendo que só falta trazer o Hugo para fazer uma live com a gente. Para uma próxima. Tá, a Maria Angélica está lembrando aqui da Sâmia chamando o Salles de réu lator. Então, eu pedi o vídeo para o Guilherme, daqui a pouco a gente mostra aqui, mas aproveitando já os comentários do Felipe, a Sâmia estava nos ouvindo aqui nos bastidores, eu queria que ela falasse sobre começasse com isso, a CPI, no MST, tudo que ela tem sofrido, ela tem sido vítima nessa CPI também de ataques terríveis, né? Se tornou ali uma guerreira fundamental para que essa CPI mudasse, invertesse a roda, né? E segurando. Quando era minoria, matou no peito ali toda essa história junto com outras mulheres também, e acabou que esses deputados aí estão se tornando, agora estão ridicularizados e, de repente, um deles se tornou réu, né? Réu lator no processo inteiro da CPI. Sâmia, contigo. É isso, Renato. Nas últimas semanas, a CPI deu uma reviravolta. Eu acho que principalmente quando eles tentaram fazer a convocação do ministro, do Rui Costa. Por quê? Porque daí é uma afronta muito grande, é um ataque imenso, né? Um dos principais ministros do governo Lula. E aí, no momento também que está nas vésperas de uma reforma ministerial, outros partidos políticos que vão entrar no governo formalmente também se mobilizam para impedir que a CPI siga nessa tônica, né? Porque se você convoca um ministro, você pode convocar todos. Aliás, eles convocaram o Fávaro. E também foi um momento também delicado da CPI. Foi uma virada importante para a gente. Porque o Fávaro teve um bom desempenho, né, que é o ministro da Agricultura. Um cara preparado, um quadro, né, importante. Mas ele é um representante orgânico do agronegócio. E o Salles pegou muito pesado com ele. Não conseguiu emplacar nada, mas ele teve um trato bem ruim com o Fávaro. O que deixou alguns membros da própria CPI, que ali são os bolsonaristas mais perversos possíveis. Mas alguns deles, que têm uma relação mais orgânica com o agro, falam, peraí, não precisa tratar o Fávaro dessa forma também, né? Fez ilações, acusações muito graves. Eu vejo assim, o Salles, ele tenta disputar e dialogar diretamente com o que eu chamo de agrogolpismo. Não é à toa que quando o G. Dias foi também para a própria CPI do MST, não tinha o menor cabimento ali, mas em tese estava aí por ter sido, por um tempo, no comando do GSI, que, portanto, poderia ter monitorado alguma invasão, e não fez, era essa a tese deles. Mas quando o G. Dias foi ali, na verdade, ficou bem claro qual era o objetivo do Salles. Ele queria dizer para o setor mais golpista das Forças Armadas que podiam contar com ele como um representante e que o G. Dias seria o que eles chamavam de melancia, né? Levaram algumas melancias, verde por fora e vermelho por dentro. Ali também foi uma das cenas mais grotescas da CPI, que foi quando o Salles diretamente exaltou o golpe militar, a ditadura militar, se diferenciando do G. Dias e dos demais membros das Forças Armadas, que têm uma posição mais democrática, né, no Brasil. Eu acho que esses três fatores, então, na verdade, foi Rui Costa, Fávaro e G. Dias, junto com esse, que é o mais determinante, que foi a reforma ministerial. Com isso, houve alteração da composição dos membros da CPI. E essa última nossa sessão, anteontem, foi uma sessão teste para testar esse novo quórum, que nunca havia sido testado. Na primeira votação, empatou, e aí quando é empate, se considera que o requerimento não é válido, e era uma obstrução nossa, ou seja, nós perdemos, né, por conta do empate. Nos próximos 2 requerimentos, eles ganharam, e aí no último requerimento empatou de novo. Se cai o requerimento, eles não conseguiram concretizar a convocação. E aí eles mesmos retiraram todos os requerimentos e o Salles pediu para encerrar a sessão. Então, esse empate para a gente é muito importante, porque com empate eles não aprovam nada, inclusive o relatório, que agora é a nossa principal
disputa são duas: o relatório e a tentativa de prorrogar a CPI, de continuar por mais tempo. O Arthur Lira já disse que não quer prorrogar a CPI, porque acha que ela já deu o que tinha que dar e porque ela traz um desgaste para a imagem da Câmara, o que é verdade, assim. Porque é isso, as pessoas sabem da violência política de gênero, sabem do sujeito que está exaltando a ditadura, e não vem efetividade, assim. Claro que para a base bolsonarista ali tem um efeito, né, de criminalizar o movimento social, chamar de bandido, de terrorista, o que eles sabem fazer. Para esses vídeos nas redes sociais, como o Felipe bem disse, para alguns tem um efeito individual para esses parlamentares, para essas lideranças de extrema-direita, para o próprio Zucco, que era um desconhecido, e agora virou uma figura nacionalizada, né, da extrema-direita no Brasil. Mas, efetivamente, não tem nada. E o Lira sabe disso, sabe que trazendo um desgaste para um governo que agora, de algum modo, também é dele, não topa. Então, vamos tentar agora garantir a derrota do relatório, que não haja prorrogação da CPI. E, claro, nós estamos construindo o nosso próprio relatório. A gente também não teria voto para aprová-lo, mas é um documento histórico, um registro que está lá protocolado e que tem a nossa versão sobre tudo o que aconteceu, porque daqui a 10, a 15 anos, a história vai ser contada também por esse relatório nos anais da Câmara. Nós estamos concluindo ele, óbvio, sem indiciar ninguém, mas a ideia é fazer um diagnóstico do que foi a CPI e de encaminhamentos para aperfeiçoar os programas de reforma agrária no Brasil. É isso. Mas, claro, estou falando de um tempo para cá, da virada da CPI para cá, mas teve todo um momento que a gente era muito minoria e que aí era porrada atrás de porrada, né, gente? Assim, teve de tudo ali, de tudo, uma violência absurda, bizarra, mas eu acho também que eles não contavam que a gente fosse dar essa importância para a CPI, esse peso, essa batalha, esse esforço de disputa de narrativa, de ir para fora, e a gente, de algum modo, conseguiu, quando foi possível, né? Felipe, você está no mudo. Pronto. Sâmia, eu tinha uma dúvida sobre a composição, você me falou do empate, mas havia uma dúvida sobre a mudança dos indicados do União Brasil. Eu acho que um indicado, né? Como é que ficou essa mudança que poderia pender a favor da oposição? Como é que ficou isso no final? Para variar, o União Brasil foi o partido que deu para trás nessa última votação. O PP, no meio da comissão, fez alterações dos membros, o que nos garantiu esse empate. Mas o União Brasil, o problema é principalmente um dos suplentes, que o suplente é do PL. Essa pessoa ela não precisa nem se desgastar, ela simplesmente não marca a presença. E automaticamente o suplente que é um suplente do Partido Liberal. Então, isso tem acontecido. Isso aconteceu na última sessão, que foi terça-feira. Eu não tenho tanto esse papel, porque, enfim, não sou representante do governo que está negociando com os demais partidos, né? Tem os líderes, o líder do governo, Alencar, o próprio José Guimarães, tem mais esse papel de, para a semana que vem, pressioná-los, enquadrá-los, enfim, para que cumpram com o prometido, né? Que seria garantir o registro da presença do União Brasil e o voto junto conosco. Ou seja, rejeitando o relatório. Essa é a nossa principal disputa. Ou, ao menos, não garantindo que o suplente do PL possa fazer a alteração da correlação de forças. A outra possibilidade é de não ser um suplente do PL, de mudar para um também do União Brasil. Porque daí, tá bem, você não precisa votar a favor, mas basta não votar contra também, ou vice-versa, né? Que nos ajuda, porque o empate nos é favorável nesse momento. O Gui, acho que você tem um vídeo da Sâmia aí. Tem, a gente separou vários aí, tem vários épicos, né, aqui, como a gente disse. Eu queria passar esses vídeos, Sâmia, pelo seguinte, eu queria primeiro saber os bastidores deles, né, assim, se você trouxesse esse... Como é que chega? Tem ideia? Porque tem produção, né, tem os cartazes, e a tranquilidade. Quantos litros de maracujá você toma antes de gravar os vídeos? De fazer as intervenções, na verdade. Para aguentar aqueles deputados misóginos. E de Dramin. Mas, assim, nem sempre eu consigo manter a calma. O que também, assim, eu acho que é super justificável, porque a coisa ali é uma pressão, uma tortura psicológica. E, enquanto a gente está fazendo a nossa
fala, nossa defesa, é uma gritaria, é xingamento, e isso quando não teve efetivamente interrupção, corte do microfone, né? O presidente e o relator, que nem deveria ter acesso àquele botão, também cortava, xingava, ofendia, humilhava, tudo isso. Eu sei também por que eles fazem isso, porque não estão gostando daquilo que a gente está falando, então isso também é um motivador para seguir, sabe? Falar, ó, não estão gostando é porque está empacando, vamos continuar. Não sei, é muita concentração, assim, para ficar calma, viu, Rovai? Assim, não é sempre, muitos litros de água e vamos em frente. Mas especificamente sobre essa da leitura dos crimes que eles cometeram, a gente falou, na véspera, o Salles tinha vendido para a grande imprensa de que eles teriam mudado a correlação de forças da CPI, de que eles iam ganhar, iam convocar tudo e todos, iam fazer um estrago sobre o MST. Começou o dia com isso, de manhã, saiu capa de jornal, etc. No final do dia, saiu a notícia de que ele havia sido tornado réu, né, pelo Ministério Público Federal e havia sido aceitado pela Justiça Federal. Então, a gente foi motivado, na verdade, com muita moral erguida, né, diante disso. E eu falei, evidentemente, eu vou falar desse tema. E eu me lembrei que na instalação da CPI eu já tinha feito uma questão de ordem, questionando ele como relator, por conta do alinhamento que ele tem com os interesses diretos do latifúndio, diante dos seus financiadores, de que sua campanha foi muito anti-MST, e o regimento é muito explícito, que a pessoa não pode ter interesses individuais, quando ela se pretende a relatar uma matéria. E aí eu retomei a mesma questão de ordem. Aí a gente falou, mas como é que eu faço essa questão de ordem para não virar um repeteco? E aí teve a sugestão na nossa equipe, da Liz, que me assessora desde o início, que era de fazer a listagem de todos os crimes. Ela fez a listagem. Falei, nossa, mas só falar vai correr o risco deles interromperem. Aí a Júlia, que trabalha na liderança do pessoal, falou assim, a gente levantar cartazes, porque daí se interromperem, você segue com os cartazes, não sei o que a gente faz. E aí foi a ideia de levantar cada um dos cartazes. E aí o relator de onde veio, não sei. Foi um negócio que baixou. Falei, bora chamar de relator, vamos lá, foi uma brincadeira de corredor. E falei, vai meio jocoso, meio tosco, mas vamos lá. E no fim pegou, acho que foi bom, deixou ele constrangido. Salles é uma pessoa muito ruim, assim, ele não se constrange com muita coisa, ele fica sempre com aquele sorriso irônico dele, sádico. Mas foi a primeira vez que eu vi ele meio sem graça, porque é muito crime, assim, a gente estava fazendo uma avaliação, não sou nenhuma especialista, óbvio, mas o inquérito dele é difícil, tem coisa ali, assim, tem coisa que não é revelada para o público, né, sigilosa, mas há indícios de que tem trocas de mensagens de pedido de dinheiro mesmo, de propina, coisa pesada, então, se for adiante, ele pode mesmo pegar cana, ele pode ficar muito complicado na justiça. Então, acho que é uma situação. Ele tem um excelente advogado, né? A gente sabe como é que funciona, mas também não é simples a situação dele. Acho que é por isso o constrangimento, e vem em boa hora, na verdade. Foi no momento uma coincidência do cenário político brasileiro, esse inquérito agora. Porque acho que termina de desmoralizar também, né? A CPI e toda a violência que ele executou desde o início. O relator é uma prova, Renato Dridi, da esquerda tomando os memes de produção. Foi exatamente isso que a Samia fez. Quando mandou o relator, pronto. Os memes de produção foram tomados e só se falava nisso. Genial, Samia. Muito bom. Põe um vídeo aqui pra gente, para quem não viu ainda, o vídeo do relator. Prevaricação, advocacia administrativa, facilitação de contrabando, desacato, crime contra a administração ambiental, obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do poder público, falsidade ideológica, violação de sigilo funcional, organização criminosa. Foi escolhido por essa comissão um relator. Desde o início, a escolha desse relator tinha muito questionamento, tendo em vista seus interesses diretos em desmobilizar a reforma agrária no país, tendo em vista quais são os financiadores diretos da sua campanha, bem como a sua ação pretérita e hoje presente de defender latifundiários. Mas os últimos acontecimentos tornam ainda mais grave a presença daquele sujeito na relatoria, porque ele não é mais só um relator, agora ele é um réu-lator, tendo em Muito bem, Sônia. Você sabe, Samia, que eu tive a ingrata e insalubre tarefa
de debater com o Ricardo Salles na Jovem Pan. E não ganhava adicional de insalubridade. Ele usava exatamente essas... E de periculosidade também, do Felipe. Exato. Não usava colete a prova de balas, nada disso. E ele usava essa estratégia que está no manual de Goebbels, de interromper o tempo inteiro, de gritar, de não deixar concluir o argumento, de desqualificar o interlocutor. Então, quando a gente chama de nazifascismo, a gente não está falando uma palavra aleatória. A gente está usando conceitos que foram estabelecidos na década de 30 por teóricos do nazifascismo, teóricos da propaganda nazifascista. E o Salles, se deve concordar comigo, é talvez um dos maiores exemplos disso. Ele cospe ali o tempo inteiro, está ali cuspindo em alto e bom som e tentando te interromper ou desqualificar o tempo inteiro. E você, com grande, mas grande talento mesmo, consegue sair disso. Queria te parabenizar. E consegue tomar os memes. Obrigada, Felipe. Mas você sabe que eu concordo com você. Acho que tem muitas figuras, óbvio, do bolsonarismo hoje no cenário da política. Do Congresso, tem muitos novos atores, inclusive, de gente que foi orgânica da construção do Bolsonaro nos quartéis, nas redes sociais. Tem youtubers, mas tem muitos delegados, generais. É uma tropa significativa e muito alinhada, né, com todos os ideais, enfim, do Bolsonaro, que alguns deram um passo para trás agora diante dessa dificuldade da situação política e jurídica dele, mas que a gente sabe exatamente o que são, qual é o objetivo dele. Mas as principais figuras, as que são as mais fascistas mesmo, assim, e sem dúvida, o Salles é um dos principais representantes. Mas junto com eles tem outros, né? O próprio Eduardo Bolsonaro, o Zambelli, ele tem uma tropa de uns 5, 6 que são, de alguma forma, mentores intelectuais, assim, são as maiores lideranças, e que articularam nos últimos 4 anos e também no 8 de janeiro, né? Toda essa escalada golpista e autoritária que infestou o Brasil nos últimos anos. Por isso que eu acho que a desmoralização é importante. Quando eu fui, a gente discutiu na bancada do PSOL, né? Dividiu quem ia para cada comissão, cada MP, etc. Quando teve a definição, né, de que eu iria para a CPI do MST, eu pedi, deu certo, eu ir pelo lugar, eu pensei, nossa, por que, né, que eu estou fazendo isso comigo? Esse cenário difícil, a gente é muito minoria, ali tem o chorume do bolsonarismo, é um tema que não é simples, porque teve um amplo setor que votou no Lula na sociedade, por um apelo democrático, sobretudo, não necessariamente pessoas que apostam, que apoiam os movimentos sociais, ou seja, é um tema que, em tese, nós estaríamos isolados. Então, a gente tem que ir ali para a defesa do movimento social, diante de cada um dos ataques, mas defesa e ataque mesmo, combinar a tática. Então, toda reunião a gente se prepara, faz um levantamento de todos os pontos que eles vão trazer quando eles divulgam as pautas, quais podem ser os pontos delicados, né, o que a gente pode usar de argumentação, e pegar a capivara de cada um dos membros, buscar informações, ir para cima, e eles trabalham muito com fake news, jogam informação sem nenhum tipo de prova. A gente teve o esforço de buscar cada uma das documentações de cada um dos fazendeiros que eles convocavam aqui, que eles queriam defender, maioria, tudo grilagem, um monte de irregularidade, invasão de terra indígena, e a gente trazia isso em todas as reuniões da CPI. Começou a utilizar um instrumento também de protocolar requerimentos, mesmo que não fossem ser pautados, mas era um pretexto para poder falar sobre eles, né? Estava ali na mesa, então quero falar sobre isso, porque tem um documento da CPI que trata sobre isso. Foram semanas, assim, a fio de muita dificuldade, tortura até, assim, de violência física, muitas vezes, que eles faziam. Mas aí esse momento de virada, né, desses 3 temas, junto com uma entrada do governo mais efetiva na disputa dos rumos da CPI, aí agora tentar, veja, ela começou como um grande perigo, um medo, e agora ela pode terminar com uma desmoralização dos principais nomes da CPI e um dos principais nomes da extrema-direita no Brasil. Esse é o nosso objetivo, é concluir com o relatório dele não sendo aprovado e ele sendo, pode ser preso, né, assim, a depender de como for o inquérito dele. Então, se a gente conseguir fazer isso, acho que valeu a pena, assim, toda essa... Se fizer parte disso, já valeu a pena, mas se isso se concretizar, aí é festa por uns dias, se a gente conseguir. Vai ser uma derrota, né, para esses extremistas bolsonaristas. Eu queria perguntar sobre o Conselho de Ética, Sâmia. Ontem teve mais uma vez o seu nome foi colocado no Conselho de Ética, você junto com outras deputadas
parlamentares, né, de esquerda estão no Conselho de Ética. O Conselho de Ética virou um instrumento para perseguir mulheres parlamentares? Como que você vê isso? Pois é, primeiro teve o pedido de cassação de 6 deputados ao mesmo tempo, por a gente ter gritado na aprovação do marco temporal, chamado de assassinos e genocidas, não individualizamos em ninguém, nem fomos para cima da honra de ninguém, que foi o que o PL alegou. A gente simplesmente gritou aquilo que está na boca, né, de muita gente no Brasil. A gente conseguiu fazer mobilizações Brasil afora, em várias cidades, teve muito apoio da sociedade, e acabou que ontem foram lidos já 2 dos relatórios da deputada Juliana Cardoso, da deputada Talíria. Os 2 são pelo arquivamento, mas o União Brasil pediu vista, ou seja, para discutir o relatório, e pode ser que eles votem contra para apresentar um novo relatório. Então, a luta ainda continua. Mas o fato do relatório ser pelo arquivamento já é um primeiro passo importante, e agora tem o das outras 4 que precisam ser lidas. Mas tem uma nova representação do Conselho de Ética contra mim, também pelo Partido Liberal, por conta da CPI do MST. Eles justificam que eu ofendi o deputado Girão quando eu o chamei de golpista e de terrorista numa das sessões. Mas a gente sabe, na verdade, que é uma retaliação, é só um pretexto, né? Eles querem fazer isso como uma resposta diante da nossa atuação na CPI. E o que eu fiz ali não foi nada demais. Eu só li uma manchete de um jornal que dizia que ele está no inquérito aberto pelo Alexandre de Moraes por conta do envolvimento dele com Washington Oliveira, se não me engano é esse o nome dele, que é um dos terroristas. Que esse dá para chamar de terrorista mesmo. Ele colocou uma bomba perto do aeroporto de Brasília, que se tivesse estourado, teria acontecido uma tragédia imensa. Isso nas vésperas, né, da tentativa do golpe. E por isso querem me caçar, se não tem o menor cabimento, mas a gente sabe qual é a motivação dele, e vai seguir também na disputa. Mas sem dúvida, é uma tentativa de perseguição. Todos os golpistas, a gente teve envolvimento direto com um ato absurdo do 8 de janeiro, nem foram lidos os pedidos de cassação e de punição deles, e o nosso correndo em tempo recorde, e 2 ainda, de forma coletiva. Tem muita arbitrariedade ali, é por isso que a gente denuncia pais esses atos pelo Brasil, e vai seguindo essa disputa aqui dentro também. E o Nicole, né, deputada Nicole, né, o transfóbico também foi, né, arquivado. Exatamente. Coisas que são mudando um pouco de assunto, ano que vem tem eleição, o pessoal tem candidato a prefeito em São Paulo, Guilherme Boulos. Então, uma matéria no Intercept de anteontem ou ontem, mostrando que o Ricardo Nunes comprou matérias pagas na Folha de São Paulo e usou, Felipe, 3 milhões de reais nesses últimos meses, só para isso, né? A Folha, que é aquele jornal que faz matéria para denunciar o cafezinho, que recebeu 4 mil reais do governo federal de publicidade, é o mesmo que esconde a publicidade e ganha 3 milhões de reais de forma criminosa, eu diria, porque você não pode pagar conteúdo editorial, a lei não permite isso, né? O branded content não serve ao interesse público, é uma forma de corrupção. Não sei se vocês já tiveram essa conversa dentro do pessoal, aproveitando que você está aqui, o Felipe está aqui, porque do ponto de vista jornalístico, isso eticamente é uma coisa assim terrível, né? Você não dizer que é conteúdo pago. Mas se há possibilidade de fazer alguma coisa via Câmara Federal, eu acho isso um escândalo muito, muito grande para simplesmente passar batido, sabe, Sandra? Mas esse tema especificamente nós ainda não debatemos, pelo menos eu ainda não. Mas é fato que o Ricardo Salles vai botar todo o peso da máquina possível e impossível, legal e ilegal, até as eleições do ano que vem. Opa, Ricardo Nunes. Ricardo Nunes, você está com sangue na cabeça. É isso, Ricardo Salles não é pré-candidato. O PL chutou ele também, ele não vai ter essa felicidade de disputar, que era um pouco o objetivo dele. Mas a cidade já começou a se tornar um canteiro de obras, ele está indo para as cabeças, vai
fazer o que for necessário, porque é uma situação boa para nós, né, para o Boulos, para a esquerda em São Paulo, porque o Lula e o Haddad ganharam em São Paulo, o Boulos foi campeão de votos, o Ricardo Nunes é um prefeito muito ruim, apagado, tem gente que mal sabe quem é ele, e tem muito, mas assim, tem muito dinheiro em caixa que ele segurou que é para poder usar nessa reta final. A gente sabe também que eles são inescrupulosos, vão até as últimas consequências para tentar virar um jogo agora. Ele tem a própria figura do Bolsonaro que ele está carregando. Por hora, tem as suas vantagens num setor mais radicalizado da sociedade. São Paulo também tem eleitor Bolsonaro, mas acho que conforme o cerco jurídico for apertando para o Bolsonaro, também não é tão útil para ele vai ter que carregar isso até o final. Vamos fazer questão, né, de deixar isso bem explícito na testa dele. Então, é uma campanha que nos anima muito, assim, pode ser uma campanha movimento, ou pode ser um marco nesse processo eleitoral, porque São Paulo não é uma cidade menor, né, pelo contrário, tem um impacto político e econômico muito grande, mundial, e vamos com tudo, assim, para tentar disputar as eleições e denunciando as ilegalidades do Ricardo Nunes, sem dúvida. Em breve o partido deve discutir o que fazer com relação a isso e também com esses gastos absurdos e injustificados agora que está entrando, né, que vai entrar logo no ano eleitoral. Olha só, vou ler os comentários aqui, vou liberar já a Sâmia, que já estão chamando aqui nos bastidores, assessoria. A Ana Lúcia Mello diz: Sâmia, com quem tu me representa? Tu és orgulho das mulheres de esquerda. Ana. A Tânia Yasmin de parabéns, Sâmia, eu não teria estômago para esses momentos da Câmara. É verdade. E o Décio Amadil diz que a família ficou em silêncio na PF, já foi embora, só sobrou o bandidão Pasteur. Sâmia, seu destaque final e te libero aí, já agradecendo pela entrevista de hoje. Muito obrigada, Adri, Felipe, Rovai, estou sempre à disposição. Vou ter que pegar agora um voo para ir para São Paulo para tocar as agendas por lá, mas agradecer demais pela cobertura, pelo acompanhamento, e vamos agora bastante concentração nessa reta final da CPI para tentar derrotar esse relatório, acabar de vez com ela, e tocar, né, as outras agendas aqui na Câmara. Tem muita coisa também, muito relevante para o Brasil acontecendo, que a gente precisa ficar de olho, toda uma pressão de uma agenda fiscalista do mercado, que também a gente tem que, né, usar o nosso peso enquanto militantes de esquerda para, né, para ter um encaminhamento cada vez mais popular por parte do governo. São muitos outros temas e a gente segue se falando para desmembrá-los também. Obrigadão, gente. Até a próxima. Bom trabalho. Obrigada, Sâmia. Até Valeu, Sâmia. Beijo. Beijo.